Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique da disciplina de Floricultura, Paisagismo e Jardinagem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as pragas e as doenças em plantas ornamentais. As pragas e doenças são normalmente difícil controle, principalmente as pragas, né? As doenças também, por mais que a gente tenha mecanismos químicos aí, é muito difícil controlar essas pragas e algumas doenças. Os principais tipos de praga que a gente tem são os afídeos, que são os pulgões, formigas, vespas, as térmitas, que são da família dos cupins, lesmas, caracóis, mosquitos, roedores. Tem muitas pragas, né? E algumas doenças que a gente tem, que podem ser doenças foliares ou doenças de caule, normalmente são fungos aí, né? Também temos insetos benéficos, que são os que a gente quer ter no nosso jardim. Apesar de ter nematóides aqui nos benéficos, eles também são maléficos. Então, alguns grupos aí têm insetos benéficos para o nosso jardim e maléficos também. Mas, de maneira geral, todos esses insetos aqui são bons companheiros do nosso jardim. Como é que eu tenho que fazer, então, para identificar, controlar essas pragas? Bom, primeiro eu tenho que fazer uma inspeção. Normalmente a gente faz essa inspeção na manutenção ou uma inspeção semanal, às vezes, para verificar se tem alguma praga. Se eu demorar muito para ver essa praga ou doença, eu posso ter problemas e a minha planta pode chegar a morrer. Então, eu não devo demorar muito. Tá? Então, na minha inspeção, o que é que eu faço? Eu vou olhar bem de perto algumas plantas, alguns ramos e verificar se tem alguma coisa errada. Estão vendo aí, ó? Nesse caso aqui, se a gente olhar nessa distância, a gente não vai ver, mas se a gente chegar bem pertinho, a gente vai perceber que tem algumas pragas aqui atrapalhando o desenvolvimento dessa planta, né? Os insetos, eles podem ser divididos, os insetos pragas ou os bons também, a gente pode dividir basicamente em dois tipos. Os mastigadores, são os que comem aqui, ou arrancam parte das folhas, vamos dizer assim, e os sugadores, que são aqueles que simplesmente sugam a seiva. Tá? Os sugadores, eles são mais complicados porque eles podem ser vetores de doenças, podem trazer doenças para o nosso pomar, nosso jardim. Então, enquanto que os mastigadores a gente vê o estrago deles bem rápido, de cara. Os sugadores, a gente demora muito para ver o que eles estão fazendo na planta. Por isso que a gente tem que fazer uma inspeção de vez em quando para achar esses problemas. Falando melhor agora das pragas, vamos falar primeiro das mastigadoras. Então, a gente tem as formigas, as lagartas, os cupins, os gafanhotos e as vaquinhas. Essas são as principais pragas que a gente tem mastigadoras. O cupim, vocês podem dizer assim, o cupim não come folha. Não, o cupim come o caule, né? Ele pode se alojar dentro de algumas árvores e pode vir a matar essas árvores. A gente tem que tomar cuidado quando a gente percebe, às vezes, que o cupim está atacando, ele já está praticamente matando a planta. E os sugadores, que a gente tem como os principais da categoria aí, as cochonilhas, que quando elas estão nesse aspecto aqui, é porque ela já está bem avançada, né? Elas costumam andar nas brotações novas, né? Começam bem de pouquinho. Os pulgões, também nas brotações novas, tá? Embaixo das folhas, igual as cochonilhas, que dificulta um pouco encontrar essas pragas. Tá? A cochonilha dá um pouco mais no caule, mas sempre nas folhas novas, também nas brotações novas, igual o pulgão. E também igual a mosca branca, que dá nas folhas novas. Por que as pragas sugadoras dão mais em folhas novas? Porque é mais fácil dela conseguir furar com o estilete dela, com o aparelho bucal, para conseguir sugar a seiva. Por isso que elas estão sempre nas brotações mais novas, onde as células são mais macias, mais tenras. E a gente também tem alguns parasitas, como é o caso do nematóide, que eu falei agora há pouco, que pode ser benéfico ou não. Nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo a formação de umas galhas, um negócio estranho aqui na alface, tá vendo? E ele pode fazer isso em qualquer planta, né? Tem vários nematóides que atacam
diferentes tipos de planta, e ele suga, ele é como se fosse um inseto sugador, mas ele é um parasita, né? Ele suga a seiva da planta aí e não dá nada em troca, então ele fica ali realmente se alimentando da planta sem que você perceba, porque normalmente ele está no solo, então você não consegue ver, a não ser que você arranque a planta. E como é que a gente faz o controle, então? Bom, o controle pode ser mecânico, cultural, biológico ou químico. Vamos falar um pouquinho de cada um. Controle mecânico, o que é? É retirada manual ou com armadilhas, né, das pragas. Eu vou lá e arranco a folha onde a praga está comendo e mato a praga ou jogo a folha fora. Enfim, eu vou retirar manualmente essa praga. Tá? Isso também vale para doenças, tá, gente? Eu vou lá e retiro as folhas que estão doentes, os galhos, né, que estão, para poder eliminar essa praga. O cultural é a rotação de plantas no canteiro ou no vaso, retirada dos restos vegetais, né, irrigação e adubação na hora correta. Então, eu vou lá e faço uma limpeza, não deixo essas plantas com folhas doentes aí, eu retiro as plantas doentes, eu troco de vez em quando de local as plantas, eu faço a irrigação, não pode ser demais, porque senão eu vou favorecer o aparecimento de fungos e nem de menos, porque senão eu vou estar comprometendo o crescimento da minha planta, e a adubação também, né? A adubação adequada, ela ajuda muito no controle de doenças. E o biológico? Biológico é a adição de organismos vivos para controle da praga. Existem alguns fungicidas biológicos, mas é mais comum a gente ver inseticidas, né? A gente usa bactérias, fungos ou até outros insetos aqui, como vocês estão vendo, para controlar a praga que a gente quer. Tá? No caso aqui, a gente tem um pulgão, um afídeo sendo consumido aí pela joaninha. Tá? E o químico, que é o mais eficiente, mas ele possui alguns problemas técnicos. Por exemplo, a gente tem que estar com um EPI na hora de aplicar, ele pode matar coisas que eu não quero, pode matar insetos benéficos, ou pode matar plantas que eu não quero, ou pode matar fungos que eu não quero. Enfim, o controle químico, ele tem que ser feito com todo cuidado, mas é o mais eficiente. No caso da jardinagem, a gente diz para usar o controle químico só quando as outras opções não deram certo. Porque o jardim normalmente é um local que você quer passar o tempo, quer ficar lá, você quer mexer com as plantas. E o controle químico, ele tem um período de carência, em que eu vou ter que ficar sem poder entrar no jardim. E ele tem esses outros problemas de controle que a gente falou. Além da aplicação, que tem que ser feita por uma pessoa especializada. E as doenças? Bom, as doenças são basicamente os fungos, né? Então a gente vai utilizar fungicidas, a gente tem fungicidas para vender para jardinagem, que são já bem diluídos ou são até alguns mesmo naturais, mas a grande maioria deles são produtos químicos, só que com a diluição bem baixa, e com isso a legislação permite que eles possam ser vendidos para o consumidor final. Tá? Normalmente eles são à base de cobre ou enxofre, e você também pode pesquisar na internet e achar várias receitas de fungicidas naturais que você pode encontrar aí fazendo na sua casa para tentar eliminar esse gasto, ou até pensando mesmo numa vida mais natural, né? Esse aqui foi retirado do livro que a gente usa de base aqui, Paisagismo, Floricultura, Parques e Jardins, essa tabela de lá. E as ervas daninhas também são pragas, né? As ervas daninhas também são pragas, e elas podem ser retiradas manualmente ou também através dos herbicidas, também tomando todos os cuidados de antes que eu falei. No caso, eu não poderia estar aplicando sem luva, teria que estar com EPI, pessoa especializada e tudo isso. Tá? Mas também é muito eficiente no controle de ervas daninhas.